Olá pessoal, nessa sequência de videoaulas eu vou trabalhar a sequência de atividades 1 do Caderno Aprender Sempre aí do Governo Estadual de São Paulo, o caderno da terceira série do ensino médio. Então vamos lá. Nas primeiras aulas, aula 1 e aula 2, o tema centralizador é de onde vem isso? Essas aulas elas vão trabalhar principalmente a questão da potenciação. E montei um mapa aí, resumo para a gente estudar. Bom, primeira coisa que a gente tem que ter ciência na hora que estiver revisando esse conteúdo é o que é a potência, né? Então, ó, a potência é quando eu vou ter uma base e um expoente. E aí eu vou multiplicar a base por ela mesma de acordo com o expoente. Então, se o n for igual a 3, eu vou multiplicar o a por ele mesmo 3 vezes. Depois que a gente sabe o que é potenciação, a gente tem algumas propriedades que estão todas aqui em volta do mapa e eu vou expandir para trabalhar cada uma delas aí, comentar cada uma. Primeira propriedade é a multiplicação de mesma base. Bom, a multiplicação de mesma base é o seguinte: quando eu tenho expoentes de mesma base se multiplicando, eu somo o expoente. Por exemplo, se eu tiver 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2, vai ficar 2 elevado a 3 mais 2, que é 5. Depois nós temos divisão de mesma base. Divisão de mesma base é a base iguais, né? No mesmo caso, só que eu vou subtrair os expoentes. Por exemplo, se eu tiver aqui 3 elevado a 5, 3 elevado a 3, vai ficar 3 elevado a 5 menos 3, que vai dar 3 ao quadrado. Depois eu vou ter a potência da potência, que é quando eu tenho uma única base aí e elevado aí a dois expoentes. Como que eu vou fazer? Eu vou simplesmente multiplicar os expoentes. Então, ó, vamos supor que é 5 elevado a 2 elevado a 3, vai ficar 5 elevado a 2 vezes 3, que é 6. Temos também bases diferentes. O que acontece com bases diferentes? É mais simples, eu só vou abrir aí distribuindo a potência. Então, eu não vou nem colocar um exemplo. Depois a gente vai ter algumas propriedades gerais, que é o expoente zero, todo número elevado... Opa, expoente zero está aqui, todo número elevado a zero é igual a 1, e eu tenho o expoente 1, todo número elevado a 1 é o próprio número. Então, se eu tenho 15 elevado a 1 é 15, e aqui quando é zero, qualquer número elevado a zero é igual a 1. Por fim, eu vou ter, quando a base for 1, então 1 elevado a qualquer número é 1. E o meu último aqui, que é o expoente negativo. Isso é bem interessante. Quando o expoente é negativo, a gente faz uma inversão. Então, ó, estava a elevado a 1 menos, elevado a n menos a n negativo, vai ficar 1 sobre a elevado a n. Vamos ver um outro exemplo. Se eu tivesse 3 elevado a menos 2, ia ficar 1 sobre 3 elevado a 2. Basicamente, esse 1 aqui, ele some com o negativo. Aí eu coloco embaixo a potência normal. Tendo em vista aí essa parte inicial, eu selecionei alguns exercícios que estão aí no caderno Aprender Sempre, que eu achei interessante ser discutido. Bom, primeiramente é o exercício 2, lá na página 63, que ele vai perguntar o que acontece com base ou expoentes iguais a 1, que é basicamente aquela questão, 1 elevado a um valor e um número elevado a 1. E aí ele dá um exemplo aí, 2020 elevado a 1, ele quer saber o resultado. E a gente já sabe aí pelas propriedades que todo número elevado a 1 é o próprio número. Aqui, ó. E depois ele quer saber 1 elevado a 2020, qual é o valor. E a gente viu que 1 elevado a qualquer número é o próprio 1. No exercício de número 3, ele vai pedir qual é a diferença entre menos 5 elevado a 3 e menos 5 elevado a 2. E aí a gente resolvendo aqui, a gente vai ver que é apenas os sinais aí que vão variar, o resultado se mantém o mesmo. Então, ó, se eu tiver menos 5 elevado a 3, eu vou deixar o menos para fora do parênteses e vou multiplicar o 5 por ele mesmo 3 vezes, propriedade de potência. E a mesma coisa com o menos 5 elevado
a 2, eu vou deixar o sinal para fora e vou fazer a potência do 5 elevado ao 2. Então a gente percebe que apenas o resultado mudou, os sinais se mantiveram o mesmo. E aí eu coloquei um acréscimo aqui, ó. Já quando for menos 5, perceba que agora ele está entre parênteses, elevado a 3, e entre parênteses menos 5 elevado a 2, o resultado é diferente. Por quê? Aqui, ó, a minha base, ele é o menos 5. Aqui a minha base era o 5. É um sinal, o parênteses tem uma função muito importante aí. Então, quando eu faço menos 5 elevado a 3, eu estou multiplicando o menos 5 por ele mesmo 3 vezes. Eu tenho que fazer jogo de sinal. Menos com menos, mais com menos, menos. E o 5 vezes 5, 25, vezes 20 vezes 5, 125. Quando for menos 5 elevado a 2, mesmo esquema. Menos 5 vezes menos 5, menos com menos, mais. Uma coisa importante aí para a gente lembrar é o valor do fazer o jogo de sinal aí, ter noção dos valores de jogo de sinal, para quando for aí o valor estiver negativo entre os parênteses. Outro exercício de destaque, que vale destacar, é o exercício 4 da página 63, onde a gente vai resolver algumas potências aí. Então, o primeiro é 0,9 ao quadrado, aplicando a propriedade, é 0,9 vezes 0,9, vai dar 0,81. Interessante vocês lembrarem como faz conta com decimal, 0,9 vezes 0,9. O que eu vou fazer? Esquece a vírgula e o zero vai ficar 9 vezes 9, que é 81. E aí eu vou contar duas casas, porque ó, tá vendo? Duas casas depois da vírgula, o 9 de cima e o de baixo, e vou colocar o meu zero na frente. No exemplo B, 0,01 elevado ao cubo. Só multiplicar 0,01 por ele mesmo 3 vezes. Vai me dar 0,00001. Como que a gente faz essa conta aí para ficar mais fácil? Vou dar uma dica aí, ó, uma dica para vocês. Quando for 0,1, né? Você pode fazer o seguinte, ó, tá 0,01. Eu tenho dois zeros. Como ele está ao cubo, ó, potência é 3, eu multiplico por 3, que o expoente aí é 3, ou seja, eu vou ter 6 zeros. Então eu escrevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros e coloco 1. E a vírgula sempre vai vir depois do primeiro zero. É uma dica aí para ajudar. No item C é 0,14 elevado ao cubo. Então eu vou multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Vai dar 0,0027. 0,002274. Como que eu faço isso? Bom, vamos lá. 0,14 vezes 0,14. Primeiro passo. Esqueça as vírgulas e faça a multiplicação normal. 14 vezes 14. Vai dar 56. 4 vezes 4, 16. Vai 1. Esqueminha normal. E depois, quando eu fizer o resultado normal, como se não tivesse as vírgulas, vai me dar 196. E agora eu conto as vírgulas, ó, 1, 2, 3, 4 casas depois da vírgula. Venho no meu resultado, 1, 2, 3, 4 casas e coloco a vírgula. Vou completar esses espaços com zero. E lembrando como tem que multiplicar uma terceira vez, agora eu vou multiplicar esse resultado por 0,14. Mesmo esquema. Vou esquecer as vírgulas, fazer as contas normais, 196 vezes 14. Aí eu vou contar as minhas vírgulas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vírgula, completo com zero. Aí eu cheguei no meu resultado. No exercício D, eu quero 2,5 elevado ao quadrado. Então, vamos lá, 2,5 vezes 2,5. Como que eu vou fazer essa conta para dar esse 6,25? Normal, 2,5 vezes 2,5. Esquece a vírgula, vai ficar 25 vezes 25. Faça a operação, vai dar
625. Agora sim eu olho as vírgulas, ó. Uma, duas casas depois da vírgula. Venho no resultado, de trás para frente, uma, duas. E coloco a vírgula. O nosso próximo passo, que está ainda nessa unidade, é potência na forma de radical. Bom, basicamente, potência na forma de radical é você escrever uma potência fracionária, né, na forma de uma raiz aí, de um radical. Eu dei uma dica aí, ó, coloquei uma frasezinha, coloquei o solzinho para ajudar. O que está no sol vai para a sombra e o que está na sombra vai para o sol. Como assim? Ó, olhando para cá, ó. Eu tenho A e aqui eu tenho a raiz. Ó, aqui o meu B ele está no sol, ok? Então ele vai entrar na sombra, que é a cobertura da raiz. E o meu C que estava na sombra, ele vai para o sol. Esse é o esqueminha que a gente vai fazer. Vamos dar um exemplo aí com um número. Exemplo, 3 elevado a 4 quintos. É um 4 isso, 4 quintos. Ó, o 4 está no sol, ele vai para a sombra. E o 5 está na sombra, vai para o sol. E dá para fazer o inverso também, ó. 2 elevado a 3 quartos. Vai ficar 2. Quem está no sol é o 4, vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Basicamente essa ideia. E aí, para destacar, tem esse exercício 5 da página 64 que fala o seguinte. Raiz quarta de 2 elevado a 8 pode ser escrito como potência na base 2? Sim, pode. A gente viu na aula no tópico anterior. Ó, vamos fazer aquele esquema. O que está no sol vai para a sombra e o que está na sombra vai para o sol. Ó, o 8 estava na sombra, foi para o sol, e o 4 estava no sol, foi para a sombra. E aí, olha que legal, eu consigo dividir 8 dividido por 4, 2. Então, eu consegui escrever esse radical na forma de potência de base 2. E ainda posso resolver. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que é 4. E para finalizar aí, eu vou discutir um pouco o exercício 6, que fala o seguinte: um homem passeava um dia pela rua quando encontrou um jovem que conheceu há pouco tempo. O jovem propôs o seguinte negócio: iria lhe pagar R$ 1.000 a cada dia durante 15 dias, e em contrapartida o homem daria ao jovem R$ 1 no primeiro dia, 2 no segundo, 4 no terceiro dia e assim sucessivamente. Ou seja, vai dobrando aí, né? Até completar 15 dias. E aí a gente pede quem sairia mais ganhando caso a proposta fosse aceita. Bom, a gente pode observar, o homem é fácil de calcular, né? R$ 1.000 por dia, 15 vezes 1.000. Ele ia ganhar 15 mil. Agora o menino, o jovem, aí é a minha questão chave do exercício. Então eu comecei a montar a tabela, gostaria que vocês aí terminassem, coloquei uma ideia inicial. Então basicamente, se a gente observar, o menino falou R$ 1 no primeiro dia, 2 no segundo, 4 e depois 8. Ou seja, isso tudo são potências de 2. Ó, 2 elevado a 0, 1, 2 elevado a 1, 2, 2 elevado a 2, 4. E assim sucessivamente até terminar os 15 dias. Então, ó, perceba que o expoente começa do zero, sempre é um valor a menos que o dia. Ó. Depois é 1, depois é 2, e aqui no 15 vai ser 2 elevado a 14. E aí eu deixei alguns cálculos aqui, mas só para vocês terem ideia, olha aqui, no 15º dia, quando completasse 15 dias, só de uma vez o homem teria que dar 2 elevado a 14, que já é 16 mil. Quando a gente fizer a soma dia a dia dos 14 dias, aqui usando a ideia da potência, a gente vai ver que o jovem ganharia aí R$ 32.760, bem mais do que o homem. Então é isso, pessoal. Na próxima sequência da videoaula, a gente vai trabalhar aí as aulas 3 e 4.